Olá pessoal, eu sou Pedro Gaudi, analista de investimento da Mirai Asset Corretora. Hoje é dia 24 de abril, são 16h10 agora, o mercado está aberto ainda. A gente começa o nosso Visão do Mercado Financeiro, né, o nosso bate-papo de toda semana. A semana foi complicada, foi uma semana bem volátil, né? A gente teve dois eventos muito importantes aí que deram o tom da volatilidade lá fora não, no mundo, né? O Covid-19 e o preço do petróleo que oscilou muito forte essa semana. Do Covid-19, a gente teve, na semana passada, o anúncio de um remédio, né? O antiviral Remdesivir, que seria um forte contra a doença. Eles fizeram os testes essa semana e não é. Isso pegou na bolsa, né? Pegou na bolsa na quarta-feira, mas assim, os governos já estão estudando o fim da quarentena em todos os lugares, porque o impacto do isolamento de março para cá tem causado impactos muito fortes, vai causar um impacto muito forte na economia real. E um deles, vários setores da economia, e um deles é o petróleo, né? O petróleo, a demanda mundial acabou se reduzindo drasticamente, e a gente teve a crise lá da Arábia Saudita com a Rússia, que acabou sendo aumentada a oferta num ambiente de redução de demanda. Isso gerou estocagens absurdas no mundo todo. Na semana passada, a OPEP mais alguns países, que eles chamam OPEP mais, são 23 países, inclusive o Brasil. A Rússia não faz parte da OPEP, mas é um grande produtor. Então se juntou todo esse pessoal e tinham decidido cortar a oferta em 9,7 milhões de barris dia. Mas não é suficiente, a gente está vendo o que está acontecendo, né? Está cheio de navio no mar aí, estocado, parado, esperando ver o que vai acontecer, as pessoas consumirem. O que aconteceu é que o WTI é o petróleo do lado dos Estados Unidos e o Brent é do lado da Europa. O WTI tem muito envolvimento com contrato futuro, especulação, né, aqueles investidores, né, de especulação. O resultado é que quando chegou o vencimento, né, que foi terça-feira, o preço do petróleo desabou, né? O pessoal querendo se desfazer o mais rápido possível, não tem onde guardar, então vou. E a gente nunca viu isso, né? Um preço de petróleo negativo, juros negativos, petróleo não existe. Então assim, tem muito envolvimento de especulação. E isso vai forçar as grandes produtoras a rever suas produções. Tanto que logo na sequência na terça-feira, o ministro de Energia da Rússia anunciou que é o PEP+, não vai cortar 9,7, vai cortar de 15 a 20 milhões de barris dia. Isso deu uma certa melhorada no preço do petróleo, né? O WTI ainda assim está cotado abaixo de $20, né? Para quem lembra, antes do Covid-19 era 65, né? É um tombo muito grande, né? E o Brent está segurando entre 20 e um pouco acima, porque não está tão contagiado por essas especulações de contratos, né? Mas enfim, a semana também teve alguns bancos centrais que divulgaram um corte de taxa de juros, né? Na China, a taxa referencial de um ano caiu de 4,05 para 3,85 e a de 5 anos, caiu de 4,75 para 4,65. O juros de empréstimo de médio prazo caiu de 3,15 para 2,95 e na Rússia o Banco Central também cortou a taxa básica em 0,5 pontos percentuais para 5,5. Ainda na agenda econômica foram divulgados os dados de PMI, né, que são dados de atividade de indústria e serviços na zona do euro, Estados Unidos. Na zona do euro eram fraquíssimos, tanto que o PMI composto de abril recuou para 3,5, é o mais baixo da história, né? Então assim, reflete bem o impacto que isso vai ter, né? O FMI acabou de soltar uma revisão de PIB do mundo, caindo em -3. Vai ser impacto, vai ser muito. O impacto da doença vem agora, né? Na economia. Agora é problema de saúde, agora vai começar na economia e vai ser dramático. Isso vai mexer com emprego, com renda, vai ser muito complicado. Safra de resultado corporativo, a semana continuou lá fora, né? Saiu Credit Suisse, Renault, Anglo American, Amex, Verizon, American Airlines. E hoje aqui no Brasil começa a safra com a Hypera, né? Ela solta o resultado depois do fechamento do mercado, como eu falei, agora 16 e pouco. Então depois que fechar o mercado ela solta o resultado e semana que vem vai ter um monte de resultados sendo divulgados, Vale, Bradesco, Santander, né? Bom, aqui do lado político, que mexeu bastante com o nosso mercado,
Existe o interesse do governo, de uma ala do governo, em criar um PAC, né, aquele programa de aceleração do crescimento e tal, que já foi feito no passado, foi um desastre, mas enfim, 300 bilhões de reais em pacotes de investimento no setor público e no público, na parceria público-privada, né, para gerar emprego e tal, fazer obra, aquelas histórias. Então a ala do governo que quer fazer, e tem outra ala do governo que acha que não tem mais dinheiro, acabou o dinheiro, né? Então, assim, esse monte de pacote que foi feito é para ajudar as pessoas, as empresas, ainda falta o setor aéreo, né? O BNDES ajudar, tem um monte de coisa para acontecer. Isso tudo gera muito ruído, né? Lá em Brasília. E essa semana a gente teve dois eventos assim complicados. O Mandetta saiu, né? O ministro da Saúde foi substituído. Mas hoje, sexta-feira, a nossa bolsa hoje quase bateu o circuit breaker, né? O ministro Sérgio Moro renunciou ao cargo. O ministro Sérgio Moro é uma referência, né? Ministro da Justiça, uma referência no mercado. E ficou muito complicado. Agora o presidente Bolsonaro vai fazer um comunicado agora à tarde, né? Então, antes dessa gravação, então a gente ainda tem que acompanhar. O dia não acabou para nós aqui, né? Assim, na gravação vocês vão estar olhando, mas ainda tem muita coisa. Bom, a bolsa essa semana ela chegou a cair muito forte, chegou a cair quase 9%. Agora nesse horário está caindo 5%, então melhorou, recuperou um pouco. Já o dólar disparou. O dólar disparou contra todas as moedas, mas aqui foi um pouco mais forte, né? O Brasil tem sido, a relação dólar-real tem sido bem pior que outras moedas. Essa semana o dólar subiu 7, está subindo 7, deve fechar por aí, 7, 8%, 7,5%, o dólar saiu de 5,26 para 5,65, né? É muito complicado isso aí, né? Então, a semana foi muito difícil. Na pesquisa Focus, que a gente quer falar, toda semana a gente fala que vai piorar, vai piorar, vai piorar. O dólar, para dessa semana, segunda-feira, que sai a pesquisa Focus, o dólar saiu de 4 para o final desse ano, saiu de 4,60 para 4,80. Os indicadores de inflação são decrescentes. A Selic foi reduzida de 3,25 para 3%. O presidente do Banco Central deu uma sinalizada que vai cortar mais. Então o mercado já está comprando essa visão. E o PIB foi reduzido de 1,96 para 2,96. E eu estou falando, vai piorar. Então essa foi a pesquisa Focus. A agenda da semana que vem, a gente vai ter vários indicadores de inflação sendo divulgados no Brasil, Estados Unidos, Europa. Vai ter o PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos e da zona do euro, que já virão contaminados, isso é bom a gente acompanhar. E aqui no Brasil sai a taxa de desemprego, né? A gente tem que ficar de olho. Então, a tendência, como é de março, né? A tendência é dar uma piorada. Bom, a gente volta a falar com vocês na próxima semana, lembrando que sexta-feira é feriado na semana que vem, então a semana vai ser mais curta, então a gente volta a conversar na quinta-feira, e vai ser, na nossa concepção, mais uma semana nervosa. Tudo que tiver relacionado aí à doença tem poder para subir, para mexer com os mercados, e esses indicadores serão importantes também para balizar o começo do estrago da crise, ou da recessão. Um abraço a todos e a gente volta a conversar.